Seria possível viver bem, mesmo nos dias em que tudo dá errado? A vida não tinha controle muito das minhas ações quando as coisas davam errado. O pau que nasce torto, morre torto. Mas tá tudo dando errado, porque eu não Internamente, sou feliz. o autor da filosofia tem um ensinamento que fala que a luta é a lei da vida. Não passava de um sonho no papel. O que você faz quando as coisas não saem do jeito que você planejou? Como você reage ou age quando as notícias ruins chegam até você? No podcast de hoje, estou com a minha convidada e eu vou deixar que ela se apresente, como sempre, e ela vai responder essas perguntas e, é lógico, a gente vai poder conhecer um pouquinho mais da vida dela em família. Úrsula. Oi, obrigada por esse convite, tudo bem, gente? Essas perguntas são muito boas, né? Muito estimulantes. Espero que eu possa colaborar aí um pouquinho para que a gente possa aí refletir, né, e levar alguma coisa. Mas meu nome é Úrsula Mattioli Mello, eu sou economista, acadêmica, professora, pesquisadora. Sou mineira, sou de Belo Horizonte, tenho 33 anos, sou mamãe, quase mamãe. Tá no forninho. Tô grávida de 37 semanas do Valentim, então acho que já sim, claro, né? Bem mamãe aí, tá quase. E muito importante essa estudante de logosofia, né? Que é algo que eu acho que eu vou trazer mais ao longo da nossa conversa, mas que tem me ajudado muito a entender como fazer as coisas darem certo até quando elas dão errado, né? Que tem me feito ser uma pessoa mais feliz, mais positiva, né? Até no meio das dificuldades, da adversidade. Boa. E me conta um pouquinho, como que é formada a sua família? Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Eu costumo, assim, falar que acho que a grande oportunidade que a gente tem na vida realmente é a vida, né? É viver. Mas eu acho que a outra grande oportunidade que eu tive na minha vida é nascer na família que eu nasci. Eu venho de uma família muito feliz, muito estruturada. Meus pais são casados há mais de 40 anos. Uau. 40 anos! 41. Que coisa linda! Lindo, né? Eu fico pensando, né? Meus pais são engenheiros, se conheceram na escola de engenharia lá da UFMG, onde eles dois estudaram. Eu tenho minha irmã mais nova, 2 anos mais nova, a Ingrid, que é advogada, que é muito diferente de mim, mas com quem eu aprendo muito. Ela me ensina muito sobre tranquilidade, serenidade. Eu já sou, né, mais acelerada, mas é muito bom ter uma irmã também, né? Que mais que eu posso falar de mim? Eu agora moro em São Paulo, mas eu morei 9 anos na Espanha. Eu mudei para fora do país logo depois. Saí de casa muito nova. Tinha acabado de fazer 22 anos, fui fazer pós-graduação no exterior. Lá eu conheci o Tomás, o meu marido, que é natural de Salvador, mas a gente se conheceu lá na Espanha. O papai do Valentim. E é isso, assim, eu acho que é muito bom, né? Vim, né, de uma família feliz e estruturada e tentar construir uma família tendo como modelo a família, né, onde eu nasci e cresci. Claro, né? Algumas coisas a gente sempre quer fazer de outra forma, mas eu tive uma grande oportunidade, com certeza. Que bom. E conta pra gente, Úrsula. Você já morou no Brasil? Você nasceu em BH, aí você viveu lá em BH e depois de um tempo você fez faculdade lá mesmo? Fiz. Posso contar um pouquinho aí da minha trajetória, né? Porque aí eu acho que eu já vai trazendo. Vou trazer quando é que as coisas, quando é que deu errado. Às vezes a gente tem a impressão de que as coisas dão errado somente na nossa vida. Mas será que é assim mesmo? Porque eu escuto algumas pessoas falando assim, eu sou muito azarada. Né? Principalmente tem uma pessoa que a gente é muito querida, que ela falou uma vez e eu não esqueci. Ela falou assim, todas as vezes que eu vou viajar, as coisas dão muito errado.
Como se só ele... Dá mesmo, né? Mas é. Só ele passasse. E eu fiquei pensando nas muitas vezes que eu viajei e que também, tipo, muitas coisas saíram do controle. Então conta pra gente isso. Mas como eu falei, né? Eu nasci, cresci em Belo Horizonte. E eu acho que, assim, a minha vida, assim, ao longo da infância e da juventude, ela teve um ritmo normal, tranquilo. Acho que as coisas podem dar um pouco errado no dia a dia, né, e tal. Mas não me lembro de nada, assim, que eu falasse, né. Aí, algo que marcou, assim, né, que a gente falando de família, né, que marcou muito a minha infância, adolescente, a forma como eu, né, que eu construí esse ser que eu sou hoje. Eu sempre me inspirei muito nos meus pais, né? Uhum. E então algo que desde, né, eu observava os meus pais, eu via valores que eu queria cultivar, né, eu via né, como eu queria ser, e algo que eu sempre cultivei muito foi a questão do esforço, da disciplina. Eu sempre estudei muito, sempre fui muito dedicada. Meu pai, principalmente, era uma pessoa, assim, não só muito brilhante, muito inteligente, mas muito dedicado, né? Minha mãe também, mas meu pai muito nessa parte acadêmica, que era uma coisa que eu gostava, eu fazia bem, eu gostava de estudar, eu era boa, e aí uma coisa vai levando a outra, né? Quando você faz uma coisa que você faz bem, você quer fazer mais. Então, assim, a minha infância foi assim, eu sempre, né, estudei muito, e aí eu entrei na faculdade, eu estudei economia, entrei no curso que eu queria, na faculdade que eu queria, e ali, quando eu tinha uns 20 anos, eu comecei realmente a pensar mais no futuro, no que eu queria ser, né, já como adulta. E foi muito interessante, porque foi nessa época, ali no meio, né, da faculdade, que eu comecei a pensar mais sobre felicidade, sobre se eu era uma pessoa feliz. Eu comecei a ter uma perspectiva diferente sobre a minha vida e ver minha vida como se eu às vezes fosse um observador externo, né? Porque antes eu acho que eu estava muito dentro da minha vida, eu não pensava muito se estava. E foi muito interessante porque eu olhava para minha vida e eu via coisas boas, né? Eu reconhecia que eu tinha uma família legal, que eu tinha amigos, eu estudava num curso que eu queria, numa universidade que eu queria, eu tinha várias coisas boas, eu tinha saúde, então eu sabia, né, que tinha muitas coisas para ser grato, só que quando eu olhava realmente para dentro de mim, eu me perguntava, mas eu sou feliz mesmo? Eu via que tinha alguma coisa que me faltava. E eu não sabia o que era. Isso me angustiava, mas faltava alguma coisa, e aí eu pensava, eu sou mais ou menos feliz, porque eu tenho essas coisas, mas assim, feliz mesmo, assim, vibrante, aquela felicidade que transcende, eu ainda não sinto. E você tinha quantos anos? Eu tinha uns 20 anos, quando eu comecei a refletir mais profundamente sobre isso, porque também era a época que eu tava tomando decisões para o futuro, né? E eu queria ser feliz mesmo, assim, transbordar de felicidade. Eu não me sentia assim. Eu sentia que alguma coisa faltava, eu não sabia o que era. Eu falava, eu tenho que descobrir, né? Porque agora é a hora de descobrir. E aí eu fiz um plano, né? Eu sempre fui muito planejada, assim, várias coisas. Eu falei, não, então para ser feliz mesmo, assim, de verdade, o que eu preciso? Aí eu falei, eu preciso de duas coisas muito importantes. Eu preciso de muito sucesso profissional na área que eu escolhi, né, na minha carreira, eu quero ajudar o mundo. E aí eu preciso também construir uma família muito feliz, né? Casar, ter filhos, encontrar o amor da minha vida, enfim. Então tinha essas duas coisas. E aí tenho já a imagem, tenho a meta, tô indo, né? Vou ali atingir. E aí, fui buscar esse sonho ali que tinha esses dois polos, que era o que, na minha visão, ia me trazer a grande felicidade. E aí eu mudei para Espanha, depois que eu terminei a faculdade, porque parte ali da construção dessa imagem era fazer mestrado, doutorado, que era o que eu queria para minha carreira. Aí, com 20, né, eu tinha acabado de fazer 22 anos, eu mudei para Madrid nessa época, e foi uma mudança muito grande na minha vida, porque a primeira vez que eu fui morar sozinha, foi tudo, né, uma grande novidade. Estava morando numa cidade
linda, eu tinha bolsa integral, eu tinha novos amigos, novos desafios. Então, assim. Encontrou a felicidade. Não. Eu tive um momento ali, o primeiro ano, assim, foi muito difícil academicamente, porque era um programa de mestrado, doutorado muito demandante. Eu precisei trabalhar muito, estudar muito. Assim, eu sempre estudei muito, mas ali era um nível diferente do que, né? Mas ali eu passei por aquele desafio, às vezes aos trancos e barrancos, assim, sofri muito. Várias coisas deram errado, mas não foi a grande coisa. Eu quero chegar num ponto da vida onde tudo deu errado. Porque se a gente for ver coisas pequenas dando errado, tem muitas, mas passou o primeiro ano lá do doutorado, do mestrado, doutorado no programa conjunto, né? Aí, eu de novo, eu olhei pra minha vida de fora. E eu tive a clareza que eu ia chegar na imagem que eu tinha criado. Eu ia conseguir o sucesso profissional que eu queria, eu já namorava o meu atual marido, então eu ia conseguir construir a família que eu queria, estava feliz no meu relacionamento, mas quando eu olhei para aquilo, eu falei, mas isso não vai me trazer aquela felicidade que eu achava que ia me trazer. Eu vou chegar nessa imagem, mas eu ainda falta alguma coisa. E aí, quando eu vi que tinha um vazio muito, muito, muito grande dentro de mim, foi ali que eu vi que estava tudo dando errado. E quando eu falo tudo dando errado, isso foi um processo, na verdade, muito grande, profundo. Assim, eu sofri muito, senti muita confusão mental e emocional, porque eu já não sabia mais o que eu podia fazer para ser feliz. Eu não era feliz. E eu tinha tudo que eu achava que eu podia, assim, mentalmente construir. Então eu olhava pra mim, mas eu falava, bicho, mas o que mais que eu posso fazer? Eu já fiz o plano, eu já busquei, eu já até mudei de país. Pra onde mais que eu vou? Vou ter que ir pra Marte agora? O que eu faço? E aí eu falei, e foi um processo profundo, porque eu tive um quadro de ansiedade e depressão que foi clínico, que foi médico. Sério? Fui ao psiquiatra. Então, assim, foi realmente um momento. Eu tive uma depressão, ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade. E foi um momento que eu achei que estava tudo dando errado e que eu nunca mais ia ser feliz. E isso, você estava lá? Morava na Espanha. Uau. Então, eu me lembro de um dia, realmente, em que uma noite, assim, eu não dormi. Eu só conseguia olhar pra minha vida e falava, mas tá tudo... Era como assim, tá dando certo externamente, mas tá tudo dando errado, porque eu não sou feliz. Internamente você não tava. Não, e eu não sabia por quê. Assim, o que eu precisava mudar. E acho que esse foi o ponto mais difícil da minha vida. Com certeza de mais sofrimento, demais, né? E aí misturou realmente, né? Acho que algo, né? Uma coisa clínica, médica mesmo, com uma coisa que foi realmente também mais espiritual, né? Então foi um mix ali deu tudo errado. Mas E me fala uma coisa, deixa a Úrsula tomar uma aguinha. Gente, pra comer a pipoca também, pode comer, tá bom, Úrsula? Vamos deixar ela comer, ela tomar a aguinha dela. Vocês estão com a pipoca aí em casa também? Vocês precisam, eu já falei, ó, aqui, ó, que o podcast Family é pra comer assistindo pipoca na TV. Chama todo mundo pra assistir a gente, né? E eu entendo um pouco. Eu acho que quando a gente muda de país, intensifica mais. Sabe? Tem alguns momentos da nossa vida que parece que tá tudo mais... Tá indo mais rápido, sabe? É um processo de aprendizado que é muito, né, que exige muito. Então, é um novo idioma, é uma nova cultura, é um novo tudo. E também mexe muito com a gente, porque a gente começa a comparar, a gente começa a pensar, como seria se eu estivesse no Brasil? Não sei se você sentiu isso. E aí, eu queria saber, como que você... foi diferente, assim? Porque você disse que pequenas coisas deram errado sempre.
Então, eu imagino que Todo desde a dia, sua né? adolescência, né? Talvez quando você foi fazer pensar no curso que você queria cursar, não sei, com a família. A gente tem, né, vários momentos da vida que a gente realmente planeja ou a gente olha para o futuro de uma maneira, né? Fica vislumbrando algo e não acontece. Mas quando você estava nessa situação que você disse que foi assim o momento que você viu tudo deu errado, porque assim ela, pelo que eu entendi, ela analisou todo, né, o trajeto da vida até aquele momento, planejou encontrar a felicidade e não estava feliz. Como que você encarou? Você disse que já, né, procurou ajuda, tudo, mas teve também aí o encontro com a logosofia. Foi nessa época ou você já tinha encontrado? Então, é interessante revisar, né? Porque eu vejo que esse ponto realmente foi um ponto que eu chamo de um ponto de inflexão na minha trajetória. Foi quando tudo deu errado, mas era o que eu precisava para mudar realmente o rumo. Eu acho que se não tivesse... tudo deu errado, assim, realmente foi internamente, né? Foi algo que eu vivi dentro de mim. Eu me recordo de pensar assim, será que algum dia eu vou ser feliz de novo? Porque parece que quando você vai entrando no fundo do poço ali, você entra, eu entrei numa masmorra interna mesmo. Eu não conseguia ver onde estava a felicidade, né? Não foi uma coisa muito complexa. Mas, e aí eu fiz todas essas, mas por que eu? Por que isso tem que acontecer comigo? Por que gente, todo mundo, as pessoas são felizes de uma forma muito mais fácil, por que eu não sou igual a elas, né? Por que eu não posso simplesmente gostar, né, das coisas e tá tudo bem? Por que eu tenho que passar por isso, né? Então, como eu falei, né, o meu caso, assim, quando eu vivi isso, tinha uma questão que eu médica mesmo, que eu não tava dormindo, eu não tava comendo direito, então quando você não dorme, você não pensa, né? Então eu precisei de um apoio médico nessa época, né, pra equilibrar o sono, várias coisas. Isso foi o que eu precisei ali pra conter a crise, assim. E é muito interessante você falar, realmente, né? Quando você vive uma dificuldade num outro país, sem a sua base familiar, sem até ir no médico era mais difícil, né? Até encontrar o médico eu não tinha, né? Ninguém conhecia. Mas eu tive muito apoio, claro, da minha família, né? Dos meus pais. Eu ainda era muito nova, eu tinha 23, 24 anos, então meus pais me ajudaram muito. Não só me dando apoio, mas até na parte da logística, assim, tal. Então, mas eu sabia que não era só uma questão de curar a depressão ou curar a ansiedade. Eu sabia que aquilo era muito importante, tratar né, aquela doença, né? Eu estava doente, mas eu sabia que tinha uma coisa a mais. Eu não ia conseguir buscar nada mais se eu não tratasse a ferida, né? O sintoma, a emergência. Tinha uma emergência, eu tive que conter a emergência. Então, contive a emergência, mas depois que eu contive a emergência, né, depois de ali 2, 3 meses que eu já estava mais equilibrada, já estava conseguindo dormir, eu fui buscar dentro de mim o que estava acontecendo. E aí eu me embarquei numa busca realmente mais profunda, mais espiritual. Eu sabia que eu tinha que mudar o foco da minha vida. Que se antes eu olhava sempre para fora e achava que a felicidade eu ia construir, né, no trabalho, até na família, mas eu tinha que olhar para dentro de mim e entender o que estava acontecendo. Eu tinha que mudar o rumo da minha vida. Faltava algo e o que faltava não estava fora de mim. Faltava algo dentro de mim. E aí, nesse caminho que eu conheci, né, quando eu fui empreender essa busca, eu conheci a logosofia. Eu já tinha ouvido falar de logosofia, já tinha referência, né? Logosofia é uma ciência, né, que propõe que cada ser humano realize um processo de conhecimento de si mesmo, de evolução consciente, de superação integral. Então, eu conheci a logosofia lá em Belo Horizonte, mas eu não estudava logosofia, eu tinha uma referência do que era, né? Sabia o que era, assim, muito superficialmente.
Mas aí, quando eu falei, não, a logosofia propõe um conhecimento de si mesmo, eu falei, gente, eu preciso me conhecer, né? Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu vi a minha mente, era uma bagunça. Eu tinha muitos pensamentos pessimistas, eu tinha uma imaginação que criava, assim, cenários, o pior cenário para tudo, ela já ia lá e... Eu tinha muita ansiedade, né? Então, pensamentos muito acelerados e sem ordem. Então, eu sabia que eu tinha que me conhecer. E aí, quando eu me propus realmente, eu sabia que era esse o caminho, que era um caminho para dentro de mim, eu busquei, né, começar realmente a estudar logosofia. E aí que as coisas começaram a mudar, porque eu comecei a empreender esse processo de conhecer o que existe dentro de mim, né? De conhecer os meus pensamentos, de conhecer a minha mente, de organizar o que estava ali. Comecei a ver que eu podia escolher, selecionar os meus pensamentos, né? E não simplesmente ser um jogo deles ali. Eu comecei a fazer esse processo, né? E aí eu comecei a compreender também, depois, por que eu tinha passado por tudo que eu tinha passado. Por que as coisas para mim tiveram que dar tudo errado para que eu, né, para que pudesse em algum momento dar certo. Enfim. Você acha, assim, que é possível, né? Eu queria que você respondesse assim, pensando antes de você descobrir esse outro aspecto de como viver a vida e ser feliz, e depois, mudou. Antes você achava que era possível viver bem, mesmo estando tudo errado? Não. Eu acho que nem precisaria te perguntar, porque você estava infeliz, eu né? Eu estava infeliz. E aí, se a gente está infeliz, a gente não consegue viver bem. Você não aproveita a vida como você deveria aproveitar. Então, antes, eu acho que, assim, há pessoas que já são naturalmente mais, né, mais positivas, já sabem lidar melhor. Eu, antes de viver isso tudo, eu acho que eu lidava muito pior, assim, com as coisas. A gente, que eu tava falando, né? Às vezes coisas pequenas dando errado todo dia. A gente sai, tem muito trânsito, tem um acidente, eu não chego atrasado na reunião. A gente mora em São Paulo, né? A luz acaba, a gente sai, não consegue fazer as coisas direito. Ontem eu fiquei sem luz uma parte da tarde, aí fiquei irritada, né? Que eu não consigo... Então, esse tipo de coisa, né? Algumas coisas maiores, assim. Quando eu fui fazer mestrado, eu queria muito estudar numa universidade específica, mas eu não ganhei a bolsa específica que eu precisava. Eu chorei esse dia porque deu errado uma coisa que era importante pra mim. Mas eu consegui outra universidade que era também maravilhosa, sabe? Então, Você lidava bem. Tipo, não deu certo, eu não fico... Você não ficava vários dias sofrendo por aquilo que eu lidava bem, eu lidava pior do que eu lido hoje. Tá. Eu sofria, eu chorava, eu achava ruim. Mas, assim, eram coisas do dia a dia que eu não tinha o que fazer, então... mas não era um processo consciente. Eu lidava da forma como aparecia. O pensamento aparecia, o choro aparecia. Dependendo do dia, do tipo de pensamento que tinha na sua cabeça. A raiva aparecia. Se era alguém, se tivesse que, né... Se era um conflito com alguém, eu tivesse que brigar, eu brigava. Então, eu não tinha controle muito das minhas ações quando as coisas davam errado, tá? Eu respondia da forma automática que vinha em mim. Muitas vezes não era uma forma boa. Eu era uma pessoa muito impulsiva, muito impaciente. Então, não, eu acho que eu lidava mal quando as coisas davam errado, assim, né? Você acha que hoje você lida diferente? Você consegue viver bem quando as coisas dão errado? Ou você tem uma outra visão desse negócio de tudo dar errado? Você acha que as coisas acontecem por algum outro motivo? Como que é? Acho que sim. A primeira vez que eu encarei realmente essa pergunta foi nessa grande situação que eu vivi, porque eu tava vivendo ali que pra mim foi uma grande dificuldade, adversidade. Eu não entendi porque eu tinha que passar por aquilo, né? Porque eu tive que passar por um processo de depressão, eu tive que tomar remédio, por que eu tinha que viver aquilo
Por que eu tinha que, né? Não sabia ser feliz de novo, enfim. Mas aí, né, depois que eu usei aquilo realmente para mudar a minha vida, para fazer esse processo interno de conhecer a mim mesma, meus pensamentos, meus sentimentos, a minha parte espiritual, a essência de quem eu sou, eu comecei a entender que aquela dificuldade, ela teve um propósito muito importante na minha vida, porque foi ela que me levou a mudar. Se eu não tivesse vivido aquilo, eu nunca ia empreender esse processo de ir pra dentro. Eu não ia chegar lá sem aquilo. Seria ótimo se eu tivesse conseguido, né? Me conhecer, saber, antes de passar, mas eu, Úrsula, não consegui. Então, pra mim, foi essencial ter vivido. E aí, quando eu descobri isso, e demorou, tá? Porque quando eu tava ali no meio, nossa, não conseguia, nossa, Pensar que que grande propósito eu teve na minha vida. Foi a primeira vez e tal. Mas uma coisa que eu aprendi, que na luta, né, existe um ensinamento, existe um propósito de te levar a caminhos e a transformações que provavelmente sem aquele momento de luta, né, de adversidade, eu né, não teria conseguido chegar, então demoraria muitos anos ali para chegar em alguma, né, em algumas conclusões, constatações, transformações. Então ali eu aprendi para que serve uma dificuldade, para que serve uma luta. Ela serve, né, para me transformar. E esse é um ensinamento que eu carrego comigo hoje. Eu carrego no meu dia a dia nas pequenas e nas grandes dificuldades. Então hoje é mais fácil para que né, mais fácil para mim enxergar quando tudo errado, tentar enxergar, não porque quando eu não fazer a pergunta, é porque eu, de novo, não sou muito azarada, mas fazer outra pergunta, né? Para quê? Para que isso está acontecendo? O que isso pode me ensinar? O que é que eu tenho que aprender? Né? Que virtude eu tenho que cultivar? Que pensamento, né? O que eu tenho que mudar na minha conduta para fazer dessa dificuldade um ensinamento, né? Dessa dificuldade uma oportunidade de aprendizado. Claro que não é super fada, não é tipo, né? Não. Realmente, às vezes, a gente vive grandes dificuldades e às vezes nas pequenas também. A gente não acha que tem aprendizado ali quando acaba a luz no trânsito. Muito visível, né? Não tá tão claro assim. Mas às vezes tem, né? Não, deixa eu... Né? Não, eu tô... no trânsito, às vezes eu vejo que eu tenho que cultivar mais a paciência, a serenidade, a docilidade, né? Sempre tem alguma coisa. É isso que eu ia te perguntar, assim, por exemplo, dependendo da situação, se é algo pequeno, né? Você tá lá, igual você falou, acabou a energia, que é algo que tá acontecendo no momento. Pra você, deu errado, porque talvez, né, você tava ali, precisava fazer um trabalho da faculdade, ou, né, sei lá, e aí você não consegue fazer. Tem como encarar isso de uma maneira mais positiva. Ou não. E aceitar ou não. Mas aí, você estando consciente, você consegue realmente ver o que vale mais a pena. Se é se estressar ou realmente não. Encaro como, tá tudo bem, não sou só eu que tô passando por isso. Né? Hoje, com esse conhecimento, eu consigo lidar muito, muito melhor. Seja com as pequenas coisas, seja com as grandes coisas que aparentemente dão errado. Né? É o tal de fazer da luta, né, da dificuldade um ensinamento. Claro que muitas vezes não é meu primeiro movimento. A coisa acontece, eu sinto a insatisfação, eu quero reclamar, às vezes eu reclamo. Entra na questão do reagir, né? Como você fala lá no início. Isso, agir ou reagir. Agir, né? Ou reagir. O que eu tento fazer é não deixar que essa reação, essa parte mais automática, que isso tome muito o meu tempo, ou tome muito a minha mente, ou faça com que eu seja indelicada com as pessoas, seja, né, às vezes ali a gente reclama com alguém, às vezes a pessoa não tem nada a ver com a situação. Sei bem como é. Né, a gente se irrita e eu tento
vigiar a minha conduta, né? Ser atenta para que isso dure o menos possível e para que eu use as oportunidades que dão errado para cultivar algo em mim que eu quero cultivar. Né? E você entende que, por exemplo, a maneira como você se comporta frente a essas coisas que não estão dando certo, que não estão, né, saindo como você esperava, a maneira como você lida com elas, influencia naquela felicidade? Ou você acha que não, que essa felicidade é algo bem maior do que... Eu acho que as duas coisas estão aí, né? A felicidade, eu entendo, ela é feita de pequenas porções de bem. Então, na verdade, ela é uma união, né? Isso eu aprendi na filosofia também. Ela é uma união de vários momentos alegres e felizes que a gente vai vivendo no dia a dia de forma consciente. Então, quanto mais consciente eu sou, né? E mais eu sou grata por todos os momentos que eu vivo, onde os felizes em que tudo dá certo e os errados onde eu aprendo, né? Quando eu extraio da dificuldade um aprendizado, aquele momento que aparentemente é triste, é chato, é difícil, ele se torna feliz, porque existe um aprendizado. Uhum. Mas eu também acho que a felicidade é algo muito maior e que vem justamente dessa nova forma, que para mim foi uma nova forma de ver a vida, né? De uma perspectiva mais consciente. E o que eu aprendi, eu acho que isso foi uma das coisas, uns grandes aprendizados na minha vida. Eu descobri que é muito difícil buscar felicidade como uma meta ou como um objetivo. Porque eu achava que não, era um objetivo, quando eu conquistasse isso eu ia ser feliz. E eu descobri que eu não tinha que buscar felicidade. Vamos ver se eu consigo explicar. Eu descobri que eu tinha que buscar outra coisa, eu tinha que buscar o conhecimento. A sabedoria, a evolução, ser melhor, né? Buscar ter vínculos mais profundos com as pessoas, que para mim também se dá via esse conhecimento de mim mesmo, né? Porque se eu faço esse processo de evolução, se eu me limpo, né, de todas essas coisas ruins que eu tinha antes, que eu falei, esses pensamentos desordenados, essa irritabilidade sem paciência, eu crio vínculos mais profundos. Quando eu busco esse conhecimento, que é a verdadeira sabedoria, quando eu faço esse processo de evolução de mim mesma, né, e paralelamente eu colaboro com outros seres para que eles também façam isso, né, a filosofia fala de dois grandes propósitos ali da existência, né, que é evoluir até a perfeição, servir à humanidade. Quando eu faço isso, a felicidade ela surge dessa busca pelo conhecimento. Então não é porque eu estou buscando eu quero ser feliz, eu quero essa casa, essa profissão, esse marido, essa rarará. Mas quando eu busco o conhecimento, a felicidade surge espontaneamente desse processo. E aí ela é uma coisa muito maior, porque ela é algo espiritual, algo transcendente, algo que vem de dentro e que transcende, que explode, né? Então essa é a felicidade que eu queria ali. Só que eu não sabia onde ela estava. E ela estava dentro de mim, só que eu não conseguia ver. Ela estava muito escondida, né? Sim. Ô, Úrsula, você está falando, eu tô super me identificando, assim, porque eu também, essa coisa da felicidade sempre me intrigou muito. E eu ficava pensando assim, como eu posso ser mais feliz, sabe? Todas as vezes que eu conquistava alguma coisa, eu ficava querendo a próxima para eu ser mais feliz. Ou seja, na verdade eu não estava num estado de felicidade, porque se eu estava querendo mais para alcançar, é porque de verdade que eu não estava. E sempre por exemplo, quando eu comecei a aprender a tocar piano, foi muito bom, sabe? Aquilo, quando eu toquei assim, a primeira música completa, aquela felicidade me tomou de uma maneira, igual você está falando, essa busca pelo conhecimento. E eu fico pensando assim, algo material, né, físico, que foi aprender a tocar piano, me deixou muito feliz. E sempre quando eu aprendo alguma coisa nova, eu fico feliz. Mas eu acho que você está falando desse aspecto de aprendizado, mas é de um aprendizado mais interno, né? A gente realmente fica feliz quando a gente aprende algo que é bom para nossa vida, que facilita, ou que deixa a gente mesmo feliz, né? Porque esse ser físico, a gente precisa dessas coisas para viver bem. Mas, quando você fala, eu sinto que é mais profundo.
é um aprendizado que a gente não tem na escola, por exemplo, né? Tipo, a gente vai na escola de música, a gente aprende a tocar piano, aprende a tocar violino, mas o aprendizado da logosofia não tem essa conexão, né? Só para o pessoal entender um pouquinho mais, para eles entenderem. Eu acho que aprender é sempre bom, né? E deveria, assim, traz essa satisfação. A gente vê uma criança, quando ela aprende uma coisa nova, ela se empolga, comemora, né? É muito bonitinho. E nós adultos também, né? Aprender uma coisa nova, uma nova habilidade, traz um encantamento, uma satisfação, mas o que às vezes eu vejo que acontece é que a gente logo perde o interesse. A gente deixa de valorizar essa conquista, a gente deixa de ser grata pela oportunidade de ter aprendido, né? Então, pelo menos comigo era assim que acontecia. Eu gostava de aprender coisas novas, de conquistar coisas novas, mas eu deixava de dar valor àquilo logo depois. Eu ia para o próximo interesse, eu queria uma coisa nova. Eu sempre fui muito movida a novidades, é o que você falou, né? Ah, não, qual que é o próximo? Uhum. O próximo, né? E hoje, né, a gente fala, assim, a logosofia fala mais de um aprendizado realmente interno, né? O cultivo de virtudes, a construção desse ser que eu quero ser, não o ser que eu sou naturalmente, né? Assim, a ideia é que eu não preciso morrer da mesma forma que eu nasci, né? Sim. Com as mesmas dificuldades, porque às vezes a gente Aquela velha história de que minha mãe falava, o pau que nasce torto, morre torto. Às vezes a gente acha, não, eu sou assim, eu nasci assim, né? Eu tenho essas dificuldades mesmo, eu sou uma pessoa impulsiva, impaciente, lá. E aí as pessoas que gostem de mim, que me aceitem como eu sou, né? E eu não acho que é bem assim. Eu acho que a gente realmente pode mudar, a gente pode suavizar muito essas habilidades, essas características ruins. A gente pode realmente cultivar virtudes, a gente pode ser melhor. Ser melhor não só pra gente, né? Para o mundo, para a humanidade. E mas o que eu vejo é o seguinte, quando eu faço esse processo interno, algo que mudou muito para mim é que eu comecei a ser muito mais grata, inclusive às situações de aprendizado corriqueiras, né? Aprender um novo esporte ou uma nova técnica ali no meu trabalho. Aí hoje, até, né, esses aprendizados que não são os internos, eles têm um valor diferente. Eu consigo fixar mais o valor real das coisas na minha vida, porque aí o valor não é só aquele aprendizado externo. Ele tem um aprendizado que eu consigo levar para dentro de mim e ter gratidão pelo processo que eu vivi até chegar ali, né? Tudo, na verdade, muda de significado. Tudo pode ter um significado desse tamanhozinho ou enorme. Sim. Sou eu que dou esse significado. Eu tava lembrando aqui de uma situação, né? Que eu também sou estudante de logosofia. E quando eu senti também esse interesse em começar a estudar, eu não gostava. Diferente. Eu acho que, na verdade, ninguém gosta, por exemplo, de ser impaciente. Porque a gente sofre muito, entendeu? Quando a gente é impaciente, quando a gente é intolerante, quando a gente é muito vaidoso, tudo, né? Tudo que é exageradamente assim, a gente sofre. E eu não gostava de não ter controle sobre as minhas ações. Porque eu prometia pra mim, por exemplo, que eu não ia brigar numa reunião de trabalho. Eu já sabia, sabe, que tinha aquela pessoa que falava sempre alguma coisa pra me atacar e eu ia lá e reagia. E eu prometia antes de ir pra reunião que eu não ia, porque eu não gostava, era uma situação que ficava chata depois. Mas aí eu chegava na reunião e poucos minutos depois que ela começava a falar, E aí, depois que eu comecei a estudar filosofia, que eu comecei a entender o que passava dentro de mim, o que acontecia, sabe? Quais eram os tipos de pensamento que tinha na minha cabeça quando me fazia reagir, foi muito bom. É uma coisa que me traz muita felicidade hoje, porque eu consigo conviver bem, em paz, com as pessoas, com a minha família, sabe? Com as pessoas. E de verdade que não é pra eles. É pra você. É pra mim. Eles têm um reflexo, né? Porque também é gostoso a gente conviver com alguém que, não é? Que tem um controle, assim. Mas pra mim, é uma felicidade imensa.
E é muito interessante porque acho que você falou uma coisa muito real. Às vezes ninguém quer ser assim, né? Ninguém quer ser impaciente, ser intolerante. E hoje, mesmo eu sabendo que eu posso ser diferente, já tendo mudado muito, eu ainda sofro com algumas dessas características. E às vezes ainda escapam reações, né? Outro dia eu estava numa reunião, veio também um comentário inesperado. Eu senti a irritabilidade nascendo em mim, eu senti que eu respondi de uma forma, né? Eu senti que eu estava irritada, eu senti que deu para perceber que eu estava irritada. E hoje eu sou muito mais consciente, aprendi a me observar mais, né? Uma coisa que eu aprendi muito é me observar no momento que a coisa está acontecendo. Às vezes eu não consegui frear aquilo ali e tal, mas eu sabia que eu estava irritada, eu sabia que as pessoas sabiam que eu estava irritada. Mas acho que uma coisa que é muito importante também, que é não me culpar, sabe? É não também, ai, nossa, atuei mal na reunião, que vão achar de mim. Uma coisa que eu aprendi é simplesmente que o melhor que eu tenho a fazer é observar, corrigir, refletir, corrigir. Tudo bem, passou, estou aprendendo, né? Ter essa postura de ser um eterno aprendiz e ter essa boa intenção e saber que, né, que tá todo mundo nesse processo de aperfeiçoamento, de aprendizado. Isso também, sabe, tira um peso, só para, assim, que também, né, deixar isso claro, que esse processo de superação, de aprendizado, de conhecimento, ele é um processo feliz, ele é um processo leve, ele é um processo que liberta. Ele não trava, ele não culpa, ele simplesmente ele transforma, né? Então hoje eu acho que né, a pergunta, né? Tudo hoje eu vejo menos, né? Eu mudei o meu olhar. Então hoje, até quando dá errado, até quando há sofrimento, até quando há dificuldades, hoje eu consigo ver o que há por detrás daquela situação. Consigo ver o bem que há por detrás. E você acha que, por exemplo, a gente sabe que o processo de gravidez é um processo. Você planejou a sua gravidez e aí você viveu ela porque ela já tá no finalzinho, né? Daqui a uns dias, esse baby estará aqui conosco. Do jeitinho que você planejou, saiu. Quando você imaginou esse processo da gravidez, você imaginou as coisas que você passou? E aí você encarou isso também de uma maneira legal ou não? Mudou alguma coisa? Porque você já era, quando você engravidou, você já era estudante, já tinha esse olhar mais, né? Eu tinha alguns grandes medos, assim, sabe? Sobre a gravidez. Eu falei que eu tinha uma imaginação que às vezes criava cenários muito ruins, né? Mas eu achava que ia acontecer algumas coisas, assim, não que eu achava que ia acontecer nada errado, mas minha mãe teve dificuldade para engravidar, demorou muitos anos, então a primeira coisa eu achava que eu ia demorar muitos anos para engravidar, que eu ia ter que fazer um... Né, não sei. Achava que podia acontecer, claro, né? Pode acontecer, sempre pode. Mas você sabe que isso deve ser um pouco geral, assim. As mulheres que já são mamães aí podem comentar. Mas eu também senti isso. Você achava que... Eu passei por um processo que eu demorei, entendeu? Mas depois, porque eu me separei, eu achava que ia continuar, sabe? Entendi. Pois é, o meu era mais, eu acho que por causa dessa história familiar, assim, né? Minha mãe demorou muitos anos para engravidar de mim. Então eu achava que... Primeiro eu achava isso. E, por exemplo, não aconteceu. No meu caso, a gente planejou e foi algo que aconteceu muito rapidamente. Então foi já foi uma... Então, não foi surpresa, porque eu já tinha, mas foi uma surpresa ter sido, né? Então, e na verdade, a única coisa que eu observei, eu falei, nossa, realmente, às vezes a gente imagina coisas, né, dificuldades que nem vão acontecer. Ela só existia na minha cabeça, ela não existiu no mundo real, então ela era imaginário.
Mas eu senti muita gratidão, muita felicidade, por ter essa oportunidade de ter um bebê num momento bom da minha vida, na hora, na hora certa, na hora que eu planejei. E como eu falei, eu já tinha passado, assim, por um processo de transformação na última década aí da minha vida. Então, eu engravidei numa posição interna de muito mais conhecimento, mais segurança, mais felicidade, conhecendo muito mais a minha mente, como que atuam os pensamentos, Então, eu me protegi muito de pensamentos de medo, de ansiedade, pensamentos alarmistas. Claro que a gravidez é um processo natural e lindo, mas que, assim, muitas coisas podem dar errado. Se eu ficasse, eu não ia ficar pensando em todas as mil coisas que podiam dar errado, porque a vida não é assim. Você ia aproveitar a gravidez. A gente assume certos riscos na nossa vida e a gente precisa confiar no imponderável, às vezes, né? Há coisas realmente que não dá pra... Não estão sob o meu controle. Tudo que estava no meu controle eu estava fazendo, mas o que não estava... E eu senti muita confiança, assim, durante todo o processo. Eu agradeci muito. Não teve um dia que eu não agradecesse essa oportunidade. Claro que tem dias muito difíceis da gravidez, né? O primeiro trimestre eu enjoei muito. Tive todas aquelas coisas. E outra coisa que pra mim foi muito interessante é que durante a gravidez, sempre que tinha alguma coisa difícil, algum sintoma físico ruim e tal, eu sabia o motivo. Tá, né? Eu sei que existe um processo de gestação que causa sintomas, então eu tinha o conhecimento e eu sei que isso vai passar, que vai acabar uma hora, esse neném vai nascer e eu vou voltar a dormir melhor, pode demorar, mas assim... Ou não. Ou não, mas assim, a dor nas costas vai passar, a dor de cabeça, o refluxo, a azia, essas coisas. Então, tendo o conhecimento, eu acho que é mais fácil, né, lidar com todas as dificuldades. Sem conhecimento é muito difícil. Sim, imagino. Porque pra mim, o problema da dificuldade é não saber quando ela vai terminar, sabe? Essa gravidez, ela tem uma data de fim, assim. Então, eu acho que eu lidei bem, assim, com o processo de gestação, mas eu acho que foi por causa dessa trajetória, né, que eu já estava percorrendo. Então, eu costumo falar que essa minha preparação, ela começou há muitos anos. Posso te garantir que é. Eu tive 2 gestações, uma sem ser estudante e outra sendo estudante. Foram bem diferentes. A maneira como eu encarei, quando dava errado, tudo. Foi muito diferente. Eu aproveitei muito mais na segunda gravidez, na gravidez do Liam. Aproveitei muito mais o processo, aproveitei muito mais as dificuldades, sabe? Sempre encontrei, assim, um motivo pra ser feliz ali, sabe? Que bom. E foi muito, muito diferente. Você já falou, quando você respondeu essa pergunta, você já falou um pouquinho dessa próxima que eu vou fazer. Mas aí talvez você tenha algo mais a acrescentar. Qual que é a sua relação com a fé? Né? Você se apoia nela quando tudo dá errado? Porque você falou, às vezes, a preparação, a busca pelo conhecimento, por exemplo, você passar por esse processo, você tem que entender o que é esse processo, né? Você não vai estudar igual um médico, você não vai saber tudo o que está acontecendo dentro de você e tudo mais. Só que você tem que entender alguns aspectos para que você se sinta segura, né, de passar por ele. Mas como é quando foge do controle, como você disse, né? Não depende da Úrsula. Por exemplo, a data do nascimento do bebê não depende da Úrsula. Como que você lida com isso? Você se apoia? Alguma coisa que eu aprendi na Logosofia também, que eu levo muito, é que a verdadeira fé em Deus, no Criador, né? Ela está na fé em si mesma. O que é isso, né? Eu vejo, né, que eu tenho todos os recursos, as condições, o ser humano, ele é criado, ele é perfeito em sua forma arquetípica. Eu tenho uma mente, uma sensibilidade, um espírito, então eu tenho todos os recursos dentro de mim para ser o ser que eu quero ser, fazer uma obra de arte interna.
né, construir as virtudes que eu quero construir, cultivar os pensamentos que eu quero cultivar, criar, né, o ser que eu quero ser, as oportunidades. Então, quando eu vou adquirindo esse conhecimento, eu vou criando uma grande confiança em mim, né? E ali, quando eu crio essa confiança em mim, eu naturalmente tenho mais confiança nos processos da natureza, eu tenho mais confiança no universo, eu tenho mais, né? E aí existe sim uma fé, mas ela não é, acho que a fé que normalmente as pessoas falam assim, né? Ela não é uma fé cega. Eu não creio em algo, em algo no qual eu tenho que crer de forma cega e sem fazer a minha parte, sabe? Sem fazer nada, esperar algo que caia do céu para mim. Esse tipo de fé eu não tenho, sabe? A fé que eu tenho, ela é diferente. Ela existe, ela é uma grande confiança no poder do conhecimento do ser humano, na capacidade do ser humano de construir, de se transformar, de ser quem ele quer ser, de ter os recursos para construir o que ele quiser e saber que sim, existe uma grande inteligência universal, uma grande força nesse universo, que está em mim, que está em você, que está em todo mundo, que existe em união, né? Mas essa é a minha fé. A fé em mim mesma, a fé no ser humano, a fé no Criador, mas baseada nessa liberdade, nesse poder de construir, de realizar de cada um de nós. E, bom, uma última pergunta. Estamos caminhando para o fim. Vamos lá. Você gostaria de deixar uma mensagem para quem está aqui assistindo a gente e não sabe o que fazer, na verdade, quando tudo dá errado? É um presente para essas pessoas que podem olhar aqui para essa câmera e deixar sua mensagem. Eu acho que a primeira coisa que eu diria quando alguma coisa é errada, quando tudo dá errado, respira, né? Pausa, espera, tenta, né, olhar para a situação de um outro ângulo, tenta sair do olho do furacão, ir ali para fora, observar essa situação de um outro ângulo. E aí, né, de uma posição depois de mais calma, de mais tranquilidade, tentar mudar o tipo de pergunta que a gente faz. Em vez de tentar, né, de fazer as perguntas usuais, por que comigo? De novo, sou azarado. Tentar compreender para que eu estou passando por isso, o que eu posso aprender, como que eu posso evoluir, o que eu posso extrair dessa experiência para ser uma pessoa melhor, para ajudar os outros. E se eu pudesse, na verdade, assim, falar para qualquer pessoa algo, né, relacionado a esse tema, mas também a busca da felicidade, a fé, busque se conhecer, né, cada vez mais, e não se conhecer assim de verdade, ir para dentro de si. Nunca deixem de fazer, né, as grandes perguntas da vida. Qual a missão da minha vida? Por que eu estou aqui? O que eu tenho que fazer com a minha vida? O que é felicidade? Como eu posso ser mais feliz? Como eu posso ser mais útil para a humanidade? Eu acho que a gente tem que se fazer essas grandes perguntas, sabe? E sempre, e na verdade compreender que as respostas, elas existem. Mas elas estão dentro da gente, às vezes, né, num lugar muito escondido. Eu demorei muito para começar a escutar, mas em um certo momento eu consegui, assim, acho que é isso. Porque no final tudo dá certo, não é? Eu vejo assim, ó, também queria deixar um recadinho para vocês. Eu acho que algumas vezes a maneira como a gente olha a situação, igual a Úrsula falou, você sai do meio ali e você se coloca para fora da situação para você analisar. Quando você faz isso, você descobre que, na verdade, não está dando errado. Muitas das vezes. Muitas vezes está na sua imaginação. Exato, exato. Eu passei já por diversas situações que eu fiz, sabe? Isso que a Úrsula falou. É muito legal. É
É difícil pra gente pegar um problema e sair fora dele e entender que ele não é a nossa vida. Não é? Esse ensinamento, eu não sei se é o mesmo que você está falando, mas o autor da filosofia tem um ensinamento que fala que a luta é a lei da vida. E ele ensina pra gente que a gente não pode deixar com que a nossa vida seja... o problema seja a nossa vida, mas sim seja parte da nossa vida. E como é que faz isso? E como que faz isso? O problema tem que estar dentro da vida, né? E não a vida dentro do problema. Então, para isso, a gente tem que expandir a vida. Porque a vida tem que ser muito grande pro problema Ser pequenininho. É isso. Ou seja, aí você olha para aquilo, eu tô falando porque eu já vivi muito isso, e eu vivo quase todos os dias, e eu olho e falo assim, tá bom, não é que tá dando errado, sabe? É um processo que eu tenho que passar, e que bom que eu tô passando por isso, porque é uma oportunidade que eu tenho para evoluir algo, sabe? Para rever muitos conceitos, sabe? Para alcançar novas coisas, novas amizades, para melhorar meu relacionamento com a minha família, para tudo, para tudo. É sempre a questão de se melhorar, me melhorar, para melhorar a situação aqui. Úrsula, quero te agradecer no nosso papo. Eu tô conhecendo mais a Úrsula aqui. É sua, você pode levar. Todo mundo que vem aqui pode. É um presente especial. Quase tudo. Eu não comi quase nada. Confesso que eu fiquei com receio, sabe do quê? Do barulho atrapalhar. Sabe? Porque eu tô com o microfone aqui pertinho. Mas eu tô muito feliz. Obrigada por ter aceitado esse convite. A Úrsula, ela é minha amiga. Desde lá da Europa. Eu conheci a Úrsula lá na Europa. E gostou muito de conversar com ela. Sempre é muito bom as nossas conversas. E hoje a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho mais, né? Porque normalmente é mais rápido. Foram nos encontros que a gente teve em Barcelona. Ou aqui na São Paulo. Na escola que a gente vai juntos, que é a escola logosófica. Mas cada vez mais, né? Obrigada pela oportunidade. Espero ter colaborado um pouquinho, nem que seja, né? Para reflexões. Eu acho que é isso. É isso. Conjunto, né? E quem sabe ela volta com o Valentim pra o próximo. Colocar ele pra falar do Pod nosso Family, né? Com o nenenzinho. Obrigada, gente. É isso, um beijo. E a gente se vê no próximo capítulo de Pod Family. Tchau.